Um monte de gente de preto hoje. Acho que eles estão de luto pela minha partida. Bandeira meio mastro ali. Acho que alguém importante faleceu. Algo que é bem contrastante entre o Vietnã e aqui é a quantidade de gente nas ruas. A situação aqui é calamitosa. Ambos os lados da calçada, completamente cheio de pessoas em situação de rua. Eu acho que aqui, se a gente tivesse um drone, dava pra fazer aquela foto do Morumbi, da Paraisópolis lá. Sorry, cap. Sorry. No. It's closed. Olha de capo, família. Últimas 24 horas aqui na Tailândia. E hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Só vai dar uma volta por aí e ver como é a vida normal, né? Sem nada muito empolgante acontecendo. Vamos puxar um treininho ali, porque faz tempo que eu não treino. E mais tarde, quem sabe, a gente vai no shopping lá na Flow House. Surfar um pouquinho mais. Mas agora é um surf indoor e não naquelas máquinas de onda lá, mas é como se fosse uma pranchinha ali, um skatinho na água. A gente vai ver qual que é meu desempenho lá. Treinar para o próximo trabalho. Bora! Peso totalmente desbalanceado. O chão horrível aqui. Acho que tem uns 60 quilos aqui. Tá bom. Não tá pesado, mas também não tá leve. Dá pro gasto. Treininho rápido, só pra fingir que eu fiz mesmo. Sem muita firula. Só um empurrar, um empuxar e um de perna. Tá bom. E... estranho. Um monte de gente de preto hoje. Acho que eles estão de luto pela minha partida. Rua vazia. Os oficiais tudo ali na frente. Será que hoje é feriado? Bandeira meio mastro ali. Todo mundo de preto. Acho que alguém importante faleceu. Não sei quem. Mas pelo jeito, alguém muito importante. Será que foi o rei? Todo mundo tirando foto aqui. E eu acabei de pesquisar aqui. Quem faleceu foi essa mulher aí, a rainha mãe. Foi ontem à noite. Muito doido, né? Mesmo com o mundo tão conectado, a gente consegue estar completamente alienado de várias coisas que estão ao nosso redor. E desculpa pela piadinha do luto aí, eu não sabia. Bill Gaffs. Tô vendo ali pelo tablet da mulher que tá passando um cortejo fúnebre aqui.นะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลารถที่นั่งมาท่านใดเสียงเรียนให้ถึงเอกสารที่ตกลงไปท่านใดของว่าเราออกมาตรงนี้
Aparentemente a rainha era bem querida pelos seus servos aqui. Mas, não sei, em 2025, rei, rainha, muito estranho pra minha concepção. Entretanto, é só porque eu nasci do outro lado do mundo, né? Se eu tivesse nascido aqui, seria completamente normal. E eu não tenho nenhuma maior profundidade aqui na sociedade tailandesa para realmente saber qual que é a opinião deles e o porquê que isso acontece. Mas também, vendo por outro ponto, não é nada muito diferente de algum artista quando falece. Tá, uma voltinha de metrô agora. Vamos até o Flowrider lá e ver como que é a brincadeira. E o bom é que o metrô aqui ele funciona no tap aqui no cartão. Just stop and go. E essa estação aqui é bem bonita, hein? Não sei qual seria esse estilo de decoração, mas eu curti. Doors closing. Please stand back from the door. Thank you. Sadika, how does it work? It's just Yes, now available for you. 6 o'clock. 6 o'clock. Already gone. 8 yeah, and 7. and 7. 7 until 8. 7 until 8, okay. And today, 1,009 to 1,010 and 4. Oh, perfect, cool. Alright, I'm gonna have a look and then I'll come back. Pick it up. Mais difícil do que eu pensava. Não lembra muito Wake, não lembra muito tudo. Perfect. Ainda não entendi a mecânica, muito pra subir, muito estranho. Eu fico no mesmo lugar ali da onda. E o pessoal sobe muito fácil. Bom, vou ser um pouco mais agressivo dessa vez, ver o que acontece. Entendi um pouco melhor agora, consegui subir, descer. Vamos ver como progredir. Tem mais 40 minutinhos aí. Passa rápido, hein? Você é louco. Mas dessa vez eu tava estranho, tava virando sozinho ali, velho. Não sei o que eu tava fazendo não.
final do dia. É legal, mas é caro, hein? Deu umas 50 doletas por 1 hora. Mas foi acho que a maior quantidade de onda que eu já peguei na minha vida. Cheers, man. Pretty good. Não, tô no lugar errado aqui, velho. Não é possível. Totalmente perdido, bicho. Ó o Baca Gaidinho aqui, velho. Levando vocês pra andar nos becos. Só que aqui a gente é o Faranquinok. Que é basicamente a mesma coisa, né? Gringo besta. Mas a tradução literal seria gringo cocô de pássaro. E vamos descobrir como é que eu saio daqui agora. Mas aí, ó, se vocês um dia tiverem curiosidade de ver como é uma ruazinha na Tailândia, de vila, é assim, ó. Poderia certamente ser uma rua no Brasil aqui, tranquilamente. E eu acho que ali não vai ter saída também. Eu acho que eu tô perdido. Que beleza. É, não tem saída. Maravilha. Ele tá falando que tem uma viela ali, bicho, mas... Não tem não, hein. Acho que eu fui enganado. Ou é pior do que eu pensava, vai andar ali do lado do rio ali, né? Na fossa ali quase. Testar mais uma vez ali. Eu acho que vai ser aquele caminhozinho ali, a escadinha. Mas não tô muito feliz de andar ali não. É isso mesmo, tá indicando aqui. Bom, vamos lá, pela aventura, né? Por que não? Nossa, bicho. Ah, aqui no cantinho aqui, de boa. Se o cachorro não me atacar aqui, tá bom. E Dogo... Não, não me morde não, Dogo, fica de boa aí. Mano, acho que não tem saída aqui também não, hein? Não, me mordeu não, cachorro. Querendo me pegar na crocodilagem, bicho, sai fora. Aí, achamos a saída, bicho. Bom, agora acho que é pra esquerda. Isso aí. Rumo a casa. Últimas horas na Tailândia. Próximo destino. Ainda não comprei passagem. Muito provavelmente será Manila. Porque de lá eu consigo voltar para o Brasil com pontos. O problema é que eu teria que estar no Brasil e resolver tudo que eu preciso resolver até dia 14. E eu não sei se vai dar tempo. E para quem não assistiu os outros vídeos, eu passei naquela entrevista de emprego lá para trabalhar em cruzeiro. Fui contratado. E o primeiro contrato começa agora em dezembro. Vai de 5 de dezembro a 26 de junho. E ainda estou meio reticente em aceitar ou não. Ainda não sei se isso vai acontecer. Porque são 300 horas por mês, bicho. 303 para ser preciso. Trabalhar todos os dias durante 7 meses seguidos. O dinheiro é metade do que eu ganhava na Austrália e o trabalho é o dobro. E você poderia pensar, não, vai ser legal, vai ter bastante lugar, vai dar para fazer bastante vídeo, vai passear por países diferentes.
O itinerário vai ser Flórida, Bahamas durante 7 meses. Serão mini cruzeiros de 3 e 4 dias. Então acho que não vai ter muito conteúdo assim para ser feito nesses 7 meses. Vai ser esgotado bem rápido, né? Porque não tem muito o que ser feito ali. E aí a gente precisa tomar a decisão de adulto aqui. Ver o que fazer da vida, correr atrás das coisas. Agora que eu me toquei que o Google Maps está atravessando essa ponte aí, só que eu não posso estar ali, né? Então não sei como eu vou atravessar o rio agora. Maravilha. Eu acho que deve ter uma balsa ali na frente. Achei que não teria, mas vai ter um caminhozinho assim aqui pela ponte. A escadinha ali. E bom, o Flowrider ele vai ter no navio e a gente tem que instruir as pessoas. Então, hoje eu fui lá experimentar um pouquinho. Obviamente que eles dão treinamento lá e tudo mais, mas fui ver qual é que era, né, antes. Legalzinho, mas se fosse pra fazer todas as vezes assim, eu mesmo, porque por vontade própria, não sei se vale a pena. Pelo menos não por aqui, que eu achei caro pra cacete. Deu uns $50 mais ou menos, uma horinha. E aí você divide a raia ali com mais 5 pessoas. Então não dá pra brincar tanto assim. E esses $50 é praticamente o mesmo que eu gastava no Wake Park lá. Só que o Wake Park você fica o dia inteiro se você quiser. Isso já contando com a prancha Pro. Algo que é bem contrastante entre o Vietnã e aqui é a quantidade de gente nas ruas. Aqui é muita gente mesmo. Cidade grande, geralmente tem um ou outro, mas aqui em Bangkok a quantidade é absurda. E se você for ver, a maioria são idosos. Lá em Sukhumvit, lá que é a área mais nobre, tem mais balada e tudo mais, a gente quase não vê tanto pessoa em situação de rua. Ainda tem bastante, né? Pelo menos comparando com o Vietnã tem bastante. Mas comparando aqui com o Centro Velho, a situação aqui é calamitosa. Ambos os lados da calçada completamente cheio de pessoas em situação de rua. É bem triste. Estamos aí, mais um beco aqui, mais uma velhinha, que eu não sei onde eu tô, mas estou procurando um lugar para lavar as roupas aqui. Essas últimas 24 horas de Bangkok acabaram virando 72, nas últimas 48 eu praticamente não saí do quarto. Estava doente? Não estava. Estava pensando na vida aqui, o que eu tinha que fazer para chegar até o Brasil e estar com as coisas prontas até o dia 14. Ou se eu realmente aceitaria o emprego, né? Não sei ainda. Ainda continuo muito em dúvida. Então, trabalhar 10, 12 horas por dia durante 7 meses seguidos, não sei não, viu? Achei uma lavanderia ali, bora lá. Tá tudo ocupado. Deixa eu ver, tudo. Hello, how's it going?
Is this one finished? Okay. Yeah, just one. Yeah. 40. Thank you. 1 each. Okay, perfect. Okay. Okay. How long does it take? Around 2 hours? Okay, perfect. Yeah. Do I pay you right now? Yes. Yeah, perfect. 500. You don't have it? You have it, correct? Couple gap. Achei que eu mesmo ia lavar, mas não. Tiazinha que lava. Cobrou caro, hein? Foi 180 baht, dá quase 9 dólares. Foi a lavagem de roupa mais cara que eu fiz aqui na Ásia até agora. Daqui 2 horas fica pronto. Então vamos dar um passeio aí, né? A gente tem 2 horinhas aí pra matar. Vou dar um rolê de balsa aqui. Sorry, can I get one more? Where are you going? To Asiatic. Last station here, okay? No problem. 40 baht, please. 5 minutes นะคะ Okay. ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ For passengers alighting here, please stand by at the exit. โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากเรือ Please mind the gap between the boat and the pier. ไอคอนสยามสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือ Icon Siam Icon Siam For passengers alighting here, please stand by at the exit. โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากเรือ Please mind the gap between the boat and the pier. E aqui dá pra ver o contraste bem gritante entre o shopping milionário e ali na frente as casinhas antigas ali. E aqui a parte mais moderninha de Bangkok, ficando moderna na verdade, né? E aqui a gente tem os arranha-céu. Tem aquele arranha-céu ali que eu acho muito doido. Tipo, parece faltando um pedaço ali, um bloco de Tetris. Um cenário do Battlefield quando você explode os prédios. Tem esse outro aqui na frente aqui com que é abandonada. Foi criado para ser, acho que era um dos primeiros arranha-céu de Bangkok. Só que aí não deu muito certo. Foi com a crise de 97. Aí tá abandonado desde então. Tentar subir no prédio lá, vai. Acabei de ver que antigamente você até conseguia subornar os seguranças lá para subir no prédio, mas tinha muita gente dando tchau lá de cima. Então eles tiraram as escadas dos 3 primeiros andares, bloquearam tudo e tem câmera por todos os lados. Não vai rolar. Mas esse é o prédio aí, é o Sathorn Unique Tower e tá abandonado aí desde 97. Maravilhoso tráfego de Bangkok, sempre congestionado e qualquer coisinha é 1 hora de trânsito que você pega, ou mais. Ali é o barquinho que é o não turístico. Aquele ali é mais barato do que eu paguei do outro. Mas esse daí foi baratinho também. Foi 40 baht. 2 dólares. Então tá tranquilo. Parquezinho esportivo aqui debaixo da ponte. Molecadinha batendo a bola. Ali no fundo a galera jogando sepak takraw ali. Tem até um ringue ali, né? Ringue de Muay Thai no parque. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui, dar uma volta. Tiozinho armou a rede aqui. Tirando um descanso. Siesta.
E o legal aqui é que a maioria dos parques tem uma academiazinha. Bom, tem o suficiente para fazer tudo aqui. Tem até um Smith ali, ó. Smith, cross aqui. Outro esporte nacional aqui. Sepak takraw. Veio aqui um futevôlei. Mas aí esse daí é no chão duro, né? Maluquinho acrobático ali, hein? Tá porra. Ziquei, mano. Eu joga sozinho, né? Não passa a bola nem lascando. E aí, você tem um amigo fominha que só joga sozinho? Another day, another alley. E aqui eu acho que é um pier também dos barquinhos. Ver se dá pra ir pra esquerda aqui ou não. Hello. No, I wanna. Oh, okay. Thank you. Come up. Rua sem saída. Eu acho que aqui, se a gente tivesse um drone, dava pra fazer aquela foto do Morumbi, da Paraisópolis lá, da divisão. Aqui. Ali tá o shopping, o Icon Siam. Certamente é um dos lugares mais caros aqui de Bangkok. E aqui do outro lado é uma comunidade bem pobrezinha. Vamos ver se a gente consegue ir até o rio ali, até a ponta. Sorry, Cap. Hey, Sorry. no. It's closed. Closed it. Ah, ok. Cap. Yeah. Não rolou, né? Vamos passar por dentro do shopping depois e pegar o barquinho pra ir embora. Atravessar aqui por dentro do shopping. Pracinha de alimentação, que bonito. Feirinha chique. E aqui já tem mais as lojas da galera com dinheiro aqui. Ou seja, não é meu ambiente. Nossa, que calor, bicho. E aqui é o shopping. E logo aqui atrás do muro verde aqui, do muro vivo, tem aquela parte que a gente estava ali que era bem mais pobre. Era ali que a gente estava, daquele lado ali, naquelas casinhas.
Coisas que só o nosso sistema econômico pode nos oferecer, né? Milionários de um lado e bem pobres do outro. Coisa de 50 metros de distância. Sawadika, can I get a ticket to the orange flag? Where you want to go? To Pratit? Yeah. Kopunga. Esse daqui é raiz, hein? Bem mais da hora que o outro. Nem sei se eu posso ir em pé. Vou ficar aqui até alguém mandar eu sentar. Experiência mais real aqui. Quase que a câmera vai de arrasto, hein? Pegar nossas roupas de volta. Sai de cá. Vou cá. Kapungka também. Roupas limpas. Limpeza mais cara que eu já fiz aqui, mas tá bom, né? Melhor que nada. Bora voltar pro hostel e fazer a mala.